E durante essa semana nós estávamos falando a respeito de promessas. Quais são as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas e a forma que nós temos que começar a aceitar essas promessas sobre as nossas vidas. Amém? Aqui, como nós lemos em 1 Josué 8, eu vou ler novamente, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Aqui para mim vai estar numa versão um pouco diferente, mas nada muda o significado da palavra. 1 Josué, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que é esse ser bem-sucedido? É nós aceitarmos as promessas em que Deus tem declarado sobre as nossas vidas. A palavra dele já foi e é ainda bem clara sobre todas as promessas. E basta em que nós venhamos meditar nessa palavra de dia e de noite, assim como diz em 1 Josué. E a partir do momento que meditarmos nessa palavra, que nós venhamos declarar essas palavras, declarar essas promessas em voz alta, para que todos saibam aquilo que Deus tem prometido sobre nós. Durante o livro que nós estamos estudando para trazer essa palavra à igreja, eu vou ler alguns trechos que eu estava lendo no livro para vocês. E uma delas aqui, o autor dizia: só conhecemos a nossa identidade e o nosso propósito porque Deus nos diz quais são eles. Renovar a nossa mente requer que aprendamos a permitir que as palavras de Deus sobre a nossa vida cancelem completamente nossas velhas crenças sobre quem nós somos. Essa frase, ela é muito forte porque a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo e a palavra que Ele tem declarado sobre as nossas vidas, nós deixamos as velhas crenças, como aqui mesmo diz, e nós começamos a crer e confiar que independente da dificuldade, que independente da circunstância, se está fácil, se está difícil, Deus ele continua sendo o mesmo, para Ele nada é muito grande, para Ele nada é impossível, e que todas as promessas em que Ele prometeu sobre as nossas vidas serão cumpridas. Nós precisamos crer antes mesmo da sua palavra ser manifesta nas nossas vidas. Às vezes o Espírito Santo ele sopra sobre nós através do manifestar dele, através da oração de alguém sobre as nossas vidas, através da oração mesmo que nós fazemos diariamente, ou da leitura da palavra, e muitas vezes nós ficamos confusos, nós ficamos falando: nossa Senhor, mas é isso mesmo? Será que não é coisa da nossa cabeça? E na verdade, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos estarmos fortalecidos na palavra do Senhor, nada, nem mesmo os nossos pensamentos são o suficiente para nos dizer ao contrário, porque nós sabemos e nós confiamos que realmente aquilo que foi declarado sobre nós é verdade, porque não é algo que eu, Giovana, estou falando sobre mim, mas é aquilo que Cristo, Deus, fala sobre mim. Amém? Um exemplo de não se confundir e crer nas promessas é o exemplo de Davi. Davi, ele passou por muitas dificuldades antes mesmo de herdar o trono, e nem por isso ele se confundiu, ele se deixou de acreditar na promessa na qual Deus tinha declarado sobre a vida dele. Ele foi um grande rei, e impossível nós não sabermos quem é Davi, um pouco da sua história. Por quê? Porque ele é um grande exemplo, que foi perseguido, ele passou por muitas tribulações, mas em todo instante ele esteve ali, perseverando naquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Como todos nós, assim como eu, como você, ele falhou, e quem não falha, mas em todo o tempo ele se dobrava diante da presença do Senhor, ele se rendia, ele se arrependia, e ele vivia tudo aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ou seja, tudo na nossa vida exige um processo. Nada na nossa vida vai ser fácil. Jesus mesmo, ele diz isso na palavra dele, que em todo o tempo nós teríamos sim aflições, nós teríamos momentos de frustrações, momentos de dificuldade, momentos que muitas vezes nós pensaríamos até mesmo em desistir. Mas o que nós devemos ter forte na nossa mente, no nosso coração, é que se nem Jesus, depois de tudo aquilo que ele passou, depois de ser tentado, depois da cruz, ele não desistiu, ele perseverou na missão em que Deus tinha sobre a vida dele. Por que eu vou desistir? Até porque depois que Jesus
Subiu aos céus, a nós foi dado o Espírito Santo, na qual nos guia, nos conduz aos seus caminhos, a não nos desviarmos. Quando nós estamos prestes a tropeçar, vem o Espírito Santo e fala: ei, filho, não é por aí que você deve ir. Filho, não é essa decisão que você deve tomar. Então, em todo o tempo, Deus ele tem cuidado de nós. E quando nós entendemos esse cuidado, quando nós meditamos na palavra do Senhor e nós entendemos a nossa identidade nele, nós conseguimos entender nos mínimos detalhes o cuidado dele. Seja num eu me atrasar a ir para algum evento, muitas vezes a gente em casa comenta isso: nossa, me atrasei, nossa, aconteceu alguma coisa que eu não consegui chegar a tempo. Mas aí a gente para pensar por outro lado e fala: nossa, e se Deus me deu um livramento no trânsito, por exemplo? A gente tem que parar muitas vezes de murmurar e pensar pelo outro lado. Pensar que muitas vezes Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes e nós não estamos percebendo. Porque o nosso foco, o nosso relacionamento com Deus está tão mínimo que nem no pouco nós conseguimos enxergar esse cuidado, essa misericórdia, esse amor que Ele tem por nós. Abra comigo também em 2 Pedro. 2 Pedro, versículo 2 Pedro 1, versículo 4. Lá em 2 Pedro então diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Quando nós nascemos de novo, seja pelo batismo, o exemplo maior que nós temos, o nascer de novo, nós herdamos todas as promessas de Deus. E nós precisamos conhecer essas promessas. Eu preciso conhecer aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu preciso conhecer também aquilo que o mundo tem preparado para mim. Mas eu preciso também entender que dentre as promessas e dentre o caminho que o inimigo tem preparado diante de mim, eu tenho que fazer a escolha certa. A escolha de viver os propósitos, a escolha de viver as promessas de Deus está nas nossas mãos. O lado certo, o lado errado está nas nossas mãos. Nós precisamos realmente entender que tudo isso, o nosso futuro, seja no céu ou até mesmo aqui na terra, depende totalmente da escolha certa em que nós estamos fazendo. Seja sermos herdeiros com Cristo, ou fazermos a coisa errada e frustrar os nossos planos, frustrar os nossos sonhos. Nós começamos a possuir as promessas de Deus para nós através de 4 coisinhas. Quando algumas dessas palavras é falada ao nosso coração através do Espírito Santo, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, através da oração ministrada sobre as nossas vidas, por meio de outra pessoa, pela leitura da palavra, visões, orações, todos esses meios são formas de nós possuirmos essas promessas. Nós temos que tomar cuidado também, principalmente nesse caso, de orações ministradas sobre as nossas vidas através de outras pessoas, porque assim também como nós estamos estudando durante esses 40 dias de fortalecimento, a questão dos falsos profetas. Novamente isso entra no meu relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu sei, quando eu conheço aquilo que Ele tem para mim, independente daquilo que alguém declara sobre a minha vida, eu consigo discernir se é verdade ou se não é verdade. Então é preciso que nós venhamos nos fortalecer em Deus, ter as nossas raízes profundas em Deus, para que não venhamos confundir, porque muitas vezes nós estamos ali na emoção, nós queremos que as pessoas falem aquilo que nós queremos ouvir, e acabamos nos desviando dos caminhos que Deus tem preparado sobre as nossas vidas. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Porque se alguém vier declarar algo sobre a minha vida, ou se eu ouvir alguma coisa sendo declarada sobre a minha vida, que eu consiga ter o discernimento se realmente aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Nós devemos crer que para Deus nada é impossível. Cutuca o seu irmão aí que está do seu lado e fala para ele: você crê que para Deus nada é impossível?
Será que isso realmente é verdade sobre as nossas vidas? Será que realmente nós cremos que para Deus nada é impossível? Será que diante de uma dificuldade, qual que é a minha primeira reação? Eu dar um passo para trás ou falar, não, pera, Deus está no controle de tudo? Muitas vezes, irmãos, realmente a nossa primeira reação é dar um passo para trás, nos esquivarmos e falar, epa, será que vai dar certo? Não é fácil. Se não é fácil para a gente confiar nas pessoas que nós vemos, que nós temos convívio realmente com Deus, às vezes a gente fica nessa desconfiança, nós ficamos com aquele medo, com aquela insegurança. Mas exemplos simples na Bíblia de confiança em Deus. Davi. Outro exemplo simples na Bíblia sobre confiança também, Ana. Ana não podia ter filhos e ela em todo tempo ela confiou ali que a promessa que foi declarada sobre a vida dela iria acontecer. E aconteceu. Nós sabemos que a história de Ana é um dos exemplos mais fortes da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. O poder das promessas de Deus aumenta a nossa compreensão do motivo de podermos confiar na fidelidade daquele que promete. Precisamos lutar por nossas promessas, não desanimar em meio à dificuldade, mas entender que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Agora comigo, abra lá em Mateus 4. No primeiro verso mesmo. Nós vamos ler até o verso de número 9. Então, Mateus 4, verso de número 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus novamente lhe responde: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só Ele preste culto. Nessa palavra, nessa passagem, o que nós vemos? Qual deve ser o nosso posicionamento? A resposta de Jesus nos ensina qual deve ser o nosso posicionamento diante dessas promessas. Aqui, quando o diabo, ele em todo tempo ele fala: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. E em todo tempo Jesus, ele em sua tamanha sabedoria, responde em um dos casos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Jesus conhece exatamente a palavra de Deus. E assim como Ele, nós devemos conhecer também, porque quando alguma dificuldade vier sobre nós, quando o inimigo vier nos colocar a tentações, nós venhamos lançar sobre ele a verdadeira palavra de Deus e mostrar para ele que nós confiamos em Deus, nós confiamos em sua fidelidade, nós depositamos o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida, a nossa família diante da presença dele. Nós sabemos sim que tribulações vêm, nós sabemos que muitas vezes o mar está agitado, mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós conseguimos transformar essa tempestade numa chuva um pouquinho mais fraca, porque nós sabemos que Jesus está ali no barco em todo instante. Ele jamais nos abandonou e Ele jamais nos abandonará, independente de certas circunstâncias, de certas situações.
Ele sempre se faz presente. É que muitas vezes nós estamos tão longe que nós não percebemos, que nós não conseguimos sentir a presença dEle, o cuidado dEle, a manifestação dEle sobre as nossas vidas. Assim como em Josué, que nós lemos, né? É preciso que nós venhamos conhecer, meditar, acreditar na palavra de Deus, para que as promessas sejam cumpridas sobre as nossas vidas. Meditar, assim como eu disse logo no início do culto, meditar é clamar. Se eu sei as promessas de Deus, para que eu vou orar em voz baixa? Nós temos que declarar, assim como a música que nós temos como tema da nossa campanha, nós temos que declarar para Deus, tirar o nosso medo, tirar toda a timidez, nos fazer forte, que nós realmente confiamos em Deus, que nós realmente depositamos a nossa vida diante do altar e da presença dEle, que independente de tudo e todos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem Deus é e que Ele está a nosso favor, que Ele não irá nos deixar sozinho, que muitas vezes certos obstáculos surgem, mas que em todo instante Deus Ele continua sendo grande, Ele continua sendo fiel, Ele não nos decepciona, Ele não falha. Lá em Romanos 10, 17, se você quiser abrir. Romanos 10, no versículo 17. Lá em Romanos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O valor que nós damos à voz de Deus é o que determina até que ponto você atrai as promessas sobre a sua vida. É preciso que tenhamos sua palavra permanente em nós. Não fazermos assim como os fariseus, assim como nós ouvimos na live de ontem, na sexta-feira, que oravam pela vinda do Messias, mas não o conheciam, assim como diz em João 5,38. Nós precisamos realmente meditar na palavra dEle, conhecer quem Ele é, e começar com que essas verdades que nós lemos, que nós venhamos começar a acreditar, que nós venhamos começar a agir, nos posicionarmos como servos, como filhos de Deus, entender o nosso propósito, entender o nosso chamado, entender que para que venhamos frutificar, é preciso que venhamos nos fortalecer na palavra dEle, que venhamos nos fortalecer naquilo que Ele diz sobre quem nós somos. Depositar diante de um solo fértil a nossa confiança, o nosso amor, a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E assim, partindo desse posicionamento, começarmos a colher bons frutos, frutos ministerialmente, frutos profissionalmente, frutos espiritualmente. Nós sabemos que continuamente nós precisamos de Deus, e se alguém aqui dizer que não, é mentira. Nós sabemos que em todo o tempo, se qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que a gente faz é correr para Deus. Fala: Deus, aconteceu alguma coisa aqui e não está dando certo, vem aqui, me ajuda, seja o meu refúgio, seja a minha luz. E nós sabemos que Ele vem, nós sabemos que Ele está disposto a nos ajudar, mas é preciso que nós venhamos entender também que muitas vezes quando nós nos distanciamos é preciso arrependimento. É preciso que nós venhamos nos entregar diante da presença dEle, que nós venhamos ser sinceros, que muitas vezes nós erramos, muitas vezes não, todos os dias. Nós erramos, nós falhamos, e que nós precisamos nos consertarmos com Deus, sempre, para que venhamos viver uma vida plena e reta diante da presença dEle, que venhamos desfrutar de todas as suas promessas, sem medo, sem tristeza, sem frustrações, que venhamos realmente declarar sobre as nossas vidas o poder do Espírito Santo, o poder da sua manifestação, que venhamos entender que as obras são o maior testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você se dispor diante da presença dEle para servir da melhor forma possível, o seu testemunho, a sua conduta cristã diz muito sobre qual tem sido a sua confiança em Deus, qual tem sido o seu posicionamento diante da palavra dEle.
Quando deixamos de ouvir ou viver essa palavra, nós nos desligamos da vida, tudo perde o sentido. Você quer que sua vida tenha um sentido? Você quer que quando venha qualquer circunstância, você tenha uma resposta? Se entregue diante da presença de Deus. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue o seu trabalho, entregue a sua roda de amigos. Se tem algo que te distancia da presença dele, seja amigo, seja alguma coisa que você faz, seja jogar um futebol ou qualquer outra coisa do tipo, qual que tem sido a nossa prioridade? Deus ou aquilo que tem nos afastado da presença dele? Não é fácil, porque a maior parte do nosso tempo nós queremos gastar na internet, em passeios. Nós sempre erramos, nós sempre falhamos nisso, porque muitas vezes nós temos colocado Deus em segundo, terceiro, quarto, ou até em último lugar na nossa lista, na nossa rotina. Mas que através desses 40 dias de fortalecimento nós venhamos ter no nosso coração, que nós venhamos ter como prioridade viver aquilo que Ele tem preparado sobre as nossas vidas, que venhamos ter como prioridade conhecê-lo cada dia mais, que venhamos ter como prioridade meditar em Sua palavra, ouvir louvores que nos edificam, coisas em que vai nos trazer crescimento espiritual e que vai nos trazer para mais perto da presença dEle do que coisas que vão nos distanciar e que depois vão nos fazer pecar e aí nós vamos voltar, perdão o uso da palavra, mas com o rabinho entre as pernas, e querer que Deus faça novamente tudo ficar certo, tudo ficar ok. Que venhamos entender que nós não devemos buscar a Deus no momento em que tudo está ruim, mas que nós venhamos buscar a Deus de forma verdadeira em todo o tempo. Se está ruim, se está bom, se está difícil, se está fácil. Que no nosso coração, o nosso desejo, a nossa mente em todo o tempo seja agradar a Deus, servir a Ele da melhor forma possível, amar o nosso próximo como a nós mesmos e viver uma vida plena e reta diante da presença dEle. Amém? Levante e feche seus olhos.